Que a paz de Deus seja convosco. Vamos fazer uma breve oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É no nome de Jesus que eu oro a ti, Senhor, para que neste momento em que vamos expor esta breve reflexão espiritual, que tu possas falar connosco, ó Senhor, e que pelo teu Espírito, todos aqueles, Senhor, que vão visualizar este vídeo, entendam e compreendam a tua mensagem, ó Senhor. Deus, usa-me como um canal de bênção, ó Senhor, e é isto que eu te peço no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de continuar a partilhar convosco sobre o comportamento errado de uma independência de Deus. Porque a atitude de independência de Deus, ela não está apenas, ou não é apenas exclusiva daqueles que não acreditam em Deus, daqueles que acham que Deus não existe, mas também eu gostaria de levar-vos hoje a pensar que também aqueles que acreditam em Deus, também aqueles que procuram e se esforçam por fazer a vontade de Deus, também, às vezes, em determinados momentos, fraquejam e também deixam de depender de Deus como devia ser, não é? E para a base dos meus pensamentos, eu gostaria de levar-vos a refletir sobre um exemplo histórico que nós encontramos registado nas Escrituras Sagradas e onde podemos ver o quão negativo é a atitude de independência de Deus. E comecemos por ler um texto da Palavra de Deus, que é relativo a este exemplo histórico, e está ali no livro de Josué, no capítulo 9 e nos versos 14 e 15. Josué, capítulo 9, versos 14 e 15, diz assim: Então os homens de Israel tomaram da provisão deles. E ele está-se a referir ao povo de Gibeon. E os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles, fez um acordo com eles,
que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Deixe-me voltar a repetir aquela parte do versículo a B do verso 14, que diz assim: não pediram conselho ao Senhor. E é nesta base que eu gostaria hoje de partilhar convosco, e como eu disse, também o perigo de nós, mesmo crentes, nós filhos de Deus, também cometermos este erro de independência de Deus. Deixem-me em breves momentos e num breve resumo, muito sumário, partilhar um pouco acerca deste episódio bíblico. E começo por dizer que, após a morte de Moisés, Deus escolheu Josué para ele dar continuidade e continuar a liderar e a conduzir o povo de Israel. E desde que Josué assumiu o comando do povo de Israel, eles superaram grandes obstáculos, nomeadamente as águas de Jordão, conquistaram a cidade de Jericó e a cidade de Ai. Não é? E diante destas vitórias, as nações vizinhas começaram a perceber-se que Israel não era apenas um povo como outro qualquer, mas era um povo que tinha um grande Deus com eles e que esse grande Deus pelejava por eles. E por isso as grandes vitórias que eles alcançaram, e muitas delas que foram apenas vitórias que entendia-se que tinha que ser algo sobrenatural. E então essas cidades, nessa consciência de que o povo de Israel tinha um grande Deus que pelejava com eles, este povo, o povo de Gibeon, que era uma cidade perto deles, começaram a entender e começaram a perturbar-se no sentido de pensar que a próxima cidade a ser conquistada seria a própria cidade de Gibeon onde eles habitavam. Não é? Então eles decidiram, através de um estratagema de mentira, não é? Esconder a sua verdadeira identidade, fingindo que eram de um país bem longe e que vinham ali, que conheciam a poderosa mão de Deus e que vinham ali para fazer um pacto de paz com Israel, porque eles sabiam que grande era o Deus deles. E com aquele estratagema de mentira, eles alcançaram e conseguiram que Israel fizesse um pacto com eles. Só que a história não termina aqui. Isso seria interessante e de outra forma até benéfica se terminasse por aqui, mas não. A história continua e daqui agora nós vamos ver duas consequências muito graves e que foram resultados desta independência de Deus. Por isso nós vimos que eles não consultaram a Deus. E a primeira consequência foi a desobediência a Deus. E desobedeceram a Deus porquê? Porque havia uma ordem de Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 34 e no verso 12, nós vemos aí uma ordem da parte de Deus para eles não fazerem aliança com os povos vizinhos. E diz assim o texto, Êxodo 34, verso 12. Abstém-te de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Então, se eles fizeram uma aliança, então estavam aqui a desobedecer a Deus. E essa foi a primeira consequência da independência de Deus. Foi desobedecerem ao próprio Deus. E a segunda consequência foi que eles tiveram que enfrentar mais tarde uma guerra que não era deles. Diz porquê? Porque após a aliança com o povo de Gibeon, né, esse povo foi atacado por outros reis e eles mandaram uma mensagem a Josué e ao povo de Israel pedindo auxílio. E lá em Josué, no capítulo 10 e no verso 6, nós lemos esse auxílio, quando eles mandaram então essa carta para eles, esse pedido de socorro, e dizia lá, Josué 10, 6, não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. E então, por causa desta negligência, nesta leviandade de não buscarem a Deus, nesta independência de Deus, eles ficaram reféns de uma aliança que agora, não é? Eles tiveram que ir lutar, defender por eles, uma aliança que eles colocaram em cima deles desnecessariamente. Porquê? Porque eles foram negligentes e não dependeram e não continuaram a buscar a orientação de Deus. Assim,
quando nós não dependemos de Deus, temos que estar conscientes que nós vamos sofrer as consequências desses atos. E o apóstolo Paulo, na carta de Gálatas, no capítulo 6 e no verso 7, ele alerta-nos para isso. Diz lá, Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porquê? Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que o homem semear. As atitudes que tomarmos, vamos semear as consequências dessa atitude. Não é? E é por causa desta consequência que Deus nos avisa através da sua palavra, não é? E quando o Espírito de Deus inspira o escritor a relatar este episódio com estes detalhes, é para nos deixar uma lição. E qual é a lição? É que nós, na nossa vida espiritual, temos que estar preparados a enfrentarmos situações, adversidades que vêm até nós, mas nós, para as vencer, nós temos que estar com uma vida vigilante e com uma vida que depende de Deus, para que Deus nos possa ajudar. Se nós negligenciamos a Deus, ficamos sozinhos e depois acontecem situações difíceis e complicadas. As tais consequências daquilo que o homem semear, isso vai colher, não é? Não me vou focar muito no relato histórico, mas sim vou procurar levar-nos a refletir sobre o perigo de agirmos numa atitude de independência de Deus. Isto é, agirmos sem buscarmos a direção de Deus, sem refletirmos sobre o que é que a palavra de Deus nos ensina, nos ajuda a agir, não é? Qual é o tipo de comportamento que devemos tomar com base nas Escrituras, na direção de Deus, não é? Nas Escrituras temos respostas para tudo o que necessitamos. Por isso, é fácil perceber que então o erro é nosso. Porque a Bíblia tem tudo o que nós precisamos de saber. Só precisamos é depender de Deus, da orientação do Espírito de Deus e fazer aquilo que Deus quer e que Deus pede de cada um de nós. Então, o que eu gostaria é de, em primeiro lugar, e é o primeiro alerta que eu gostaria de extrair para nós deste episódio, é que, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo servos de Deus, podemos cair no erro de afrouxar na nossa dependência de Deus. Nós, ao refletirmos neste episódio, nós vemos que estamos perante pessoas que conheciam bem a Deus. Estas pessoas, quer Josué, quer os líderes, quer o próprio povo, eles tinham visto e vivido grandes milagres com Deus, não é? Eles tinham visto Deus operar grandes maravilhas. No entanto, neste momento, deste confronto que eles tiveram com este povo, com estes homens de Gibeon, eles negligenciaram a necessidade de, repare, sempre depender de Deus. Sempre. Em qualquer situação. Nas mais difíceis e nas mais fáceis. Não é? Nós temos que sempre depender de Deus. Josué, o homem que Deus escolheu para dar continuidade ao plano que Deus tinha para o povo de Israel, ele era um homem maduro. Ele era um homem com bastante conhecimento. Pois ele foi servo de Moisés. Ele acompanhou Moisés. Ele viu as formas como Deus falava com Moisés. Ele viu isso tudo. E ele, com todo o conhecimento que tinha, ele não deixou de depender de Deus. Tanto não deixou de depender de Deus, que ele teve uma grande vitória sob a orientação de Deus perante a cidade de Jericó e depois sobre a cidade de Ai. Ele sempre dependeu de Deus. Mas, e deixem-me usar esta expressão, infelizmente, neste momento, ele fracassou. Porque ele agiu em independência de Deus. Por isso nós lemos Josué 9,14, que eles, perante aqueles homens de Gibeon, lá está o final do versículo, não pediram conselho ao Senhor. E foi esta negligência de afrouxar, de diminuir na intensidade da dependência de Deus, que os fez fracassar, que os fez tomar uma decisão fora da vontade de Deus.
E sobre esta negligência de não consultar a Deus diante das situações delicadas, não é? E tendo em conta também algumas experiências de vida que eu conheço de outras pessoas que eu acompanhei, eu gostaria de alertar a todos nós para uma realidade que por vezes acontece na nossa vida terrena e que temos que evitar essa realidade, que é a euforia da confiança após vitórias alcançadas. Euforia porque vencemos, porque estamos num momento alto e nós esquecemos de depender de Deus. Este comportamento de euforia na confiança em nós não é positivo. Não é positivo porquê? Porque faz com que as pessoas, após os momentos de sucesso, de vitórias na sua vida, afrouxam na vigilância. E depois, quando o perigo surge, eles não estão fortes, estão fracos. E nessa fragilidade, erram com facilidade. Por isso, nós ouvimos frases assim: eu não esperava esta, eu estava tão distraído que nem me apercebi. Eu pensava... Pois é. Porquê? Porque nos momentos de euforia esqueceram-se de continuar, como eu disse há pouco, a depender sempre de Deus. E eu penso, e podíamos dizer que não é de excluir que isto tenha acontecido com Josué. Esta euforia tenha acontecido com Josué e com os líderes de Israel. Porquê? Porque eles tinham acabado de vencer e de ter alcançado a grande conquista de Jericó e de Aia, né? E por isso eles estavam eufóricos, eles estavam felizes e contentes. Daí que eles afrouxaram em buscar a vontade de Deus. Assim, nós temos de evitar e procurar que a euforia, a emoção das vitórias nos controle. No sentido de nós deixarmos de procurar saber sempre qual é a vontade de Deus. Mesmo em momentos de sucesso da nossa vida. É bom que nós não negligenciemos, não facilitemos nestes momentos de vitória. Deixe-me reforçar aquilo que acabei de dizer. O cristão tem de vigiar e depender sempre, e reforço esta palavra, sempre de Deus. Não apenas durante a luta, não é? Às vezes na luta é fácil, nós dependemos a Deus, buscamos a Deus, oramos a Deus. É normal acontecer isso. Mas muitas vezes, não é? Nós não mantemos essa comunhão e essa intimidade quando as coisas às vezes são um bocadinho mais fáceis, quando estamos em vitória, não é? Nunca, em tempo algum, podemos descuidar ou diminuir a intensidade da nossa dependência de Deus, mesmo que nós estejamos a viver momentos de vitória. Não é? E eu digo isto porque não podemos negligenciar estes momentos de dependência de Deus, porque o nosso inimigo, Satanás, ele não dorme. O apóstolo Paulo, quando ele fazia o alerta sobre a realidade da existência de falsos apóstolos, falsos profetas, não é? Falsos líderes religiosos, ele diz isto lá em 2 Coríntios 11:14. 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, e ele está-se a referir aos falsos líderes, aos falsos apóstolos, não é de admirar que eles surjam, porque, olha o que ele diz agora, o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. O Satanás tem muita capacidade de se disfarçar, de aparecer com uma imagem bonita, de uma forma muito agradável, para nos atrair. Por isso, porque ele também tem esta capacidade de se disfarçar, nós não podemos e temos a necessidade de necessariamente, de diariamente, nós vivermos em dependência total de Deus. Temos esta necessidade de, todos os dias, vivermos numa dependência total de Deus. Por várias vezes Jesus disse estas expressões que nós bem conhecemos. Vigiai, estai atentos, não é? Por exemplo, lá em Mateus 10:22, ele diz: aquele que perseverar, aquele que se conservar firme, que não afrouxar, que estiver sempre vigilante até ao fim, esse será salvo, esse alcançará vitória, sucesso. Lembro ainda também as palavras que Jesus disse lá em João 15:4 e 5, que nós lemos na semana passada. João 15:4 e 5, em que Jesus diz: estai em mim e eu em vós.
Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. E cá está mais uma vez o reforço. Sem mim nada podereis fazer. Não podemos esperar grandes vitórias, grande sucesso, se nós não nos mantivermos e vivermos em cada dia numa dependência de Deus. Então, que Deus nos ajude a não fracassar em tempo algum na nossa dependência de Deus. O segundo alerta que eu gostaria de deixar para nós, também extraído deste episódio, é que em tempo algum podemos agir em autoconfiança, no sentido de descansar na nossa visão pessoal em vez de depender de Deus. Em tempo algum podemos agir em autoconfiança, pensar que nós... Não é? E vemos isso neste episódio. Porquê? Porque quando aqueles homens chegaram, não é, a apresentarem as suas... vamos lá, de onde vinham e o que vinham a fazer, não é? Há uma pergunta que é feita pelo povo de Israel. Diz: quem vós sois? É a pergunta. Quem sois vocês? E eles respondem, como nós sabemos, com mentira. E o que é que eles responderam? Olha o que eles disseram. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós. E eu agora aqui já seco e bolorento. E estes ogros que enchemos de vinho eram novos. E eles aqui já rotos. E estas nossas roupas e os nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. E agora vemos o que é que diz aqui o versículo. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles, aceitaram a sua apresentação. E o que é que eles dizem? E não pediram conselho ao Senhor. Eles, Josué e os seus companheiros, eles confiaram na lógica, não é? Confiaram na sua percepção, não é? Eles não buscaram a orientação de Deus. Com este exemplo, temos de aprender a não facilitar, pois a autoconfiança é um grande perigo, que por vezes leva-nos facilmente ao mau caminho, se deixarmos de depender de Deus. Deixem-me lembrar-vos aquilo que diz o livro de Provérbios, Provérbios 28, 26, diz lá: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Não é? O que confia em si próprio é insensato, erra, falha. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Só que esta sabedoria que aqui o verso refere não é a sabedoria humana, não é os nossos méritos, não, mas é a sabedoria que vem de Deus, não é? É a sabedoria. E quem tem falta desta sabedoria que vem de Deus, diz lá Tiago 1,5, tem a solução. Tiago 1,5 diz: e algum de vós tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dado. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a Deus dá. Não é? Este é o sucesso da nossa vida para podermos ter grandes vitórias nesta vida e nesta caminhada espiritual. Pedro é um exemplo que demonstra que nós podemos fracassar, podemos passar por um insucesso devido à nossa autoconfiança, de um excesso de confiança em nós próprios. E lembro, e certamente que vocês também se recordam, mas vou apenas lembrar de que quando Jesus informou os seus discípulos que ele ia à cruz, não é? E que todos eles se iam escandalizar, eles iam sentir vergonha de Jesus. Pedro contrariou Jesus e sabe o que é que ele disse? Está lá, em Mateus 26, 33. Ele diz lá: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Em Lucas 22, 33, temos uma outra afirmação de Pedro em sua confiança. Olha o que ele diz lá: Senhor, estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte.
Pedro estava com uma grande confiança em si. Mas nós, pelo contexto bíblico, sabemos que essa confiança falhou. E falhou porquê? Porque, logo mais, nós sabemos pelo texto bíblico que Pedro negou Jesus 3 vezes. Aquilo que Jesus tinha dito. Aquela autoconfiança de Pedro, afinal, provou-se que não era verdade. E isto deve servir de alerta para todos nós. Porque às vezes é na nossa autoconfiança, não é? E às vezes até em pequenas coisas, coisas simples, não é? Que nós fracassamos. E fracassamos porquê? Porque as próprias coisas simples em que nós negligenciamos podem impedir-nos de viver uma vida cristã de sucesso, porque afrouxamos. Porque não dependemos de Deus em todo o tempo. Inclusive, como eu disse, nas pequenas coisas. Porque às vezes as coisas grandes é fácil, nós dependemos de Deus. Mas muitas vezes a gente facilita, às vezes em coisas simples. Mas que Deus nos ajude, não é? A olhar para este exemplo de Pedro. Ao contrário, quando nós dependemos de Deus, algo diferente e positivo acontece. Vimos Pedro que fracassou e agora vou dar 3 exemplos em sentido contrário. De 3 homens, e muitos deles 2 jovens, e Paulo também, que mostraram que eles tiveram sucesso, Deus os abençoou porque eles eram pessoas que viviam na dependência de Deus em todo o tempo. José, desde jovem, ele dependeu de Deus. Mesmo quando ele enfrentou adversidades, ele nunca deixou de confiar em Deus. E nesses momentos de adversidade, Deus também nunca o abandonou. Gênesis 39, 2, nós lemos isso. Diz lá: e o Senhor estava com José, e foi um homem próspero, e ele estava na casa do seu senhor egípcio. Conhecem bem a história, logo mais ele é falsamente levado à prisão. Ele não cometeu erro nenhum, mas por uma declaração falsa da mulher do seu senhor, ele foi preso, não é? E mesmo lá na prisão, ele continuou a ser fiel e Deus continuou com ele. Gênesis 39, 21, vemos isso. Diz que o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Tudo isto porquê? Porque José sempre dependeu de Deus. Nos momentos altos e nos momentos menos bons. Nos momentos de euforia e nos momentos de tristeza. Ele nunca deixou de depender de Deus. E Deus também nunca o abandonou. O mesmo nós podemos ver com Samuel, não é? Samuel também era um jovem que dependeu de Deus. É dele aquela célebre frase lá que está registada na Bíblia em 1 de Samuel, no capítulo 3 e verso 10. Quando Deus chama por ele, não é? E ele diz: fala, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, estou aqui. Por outras palavras, Senhor, eu dependo de ti. Fala, porque eu vou fazer aquilo que tu mandares. Não é? Samuel era este jovem e cresceu nesta dependência de Deus. Por isso, e nós vemos que por causa deste comportamento, 1 de Samuel, no capítulo 3 e verso 19, eu estou a ler os textos para vocês lerem, verem, não estou eu a mencionar de cor, mas estou a levar-vos à leitura bíblica para percebermos que é isso que o contexto bíblico nos ensina. Diz que 1 de Samuel 3, 19, o que é que diz lá? Diz que e crescia Samuel, cá está, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Deus cumpriu tudo aquilo que Samuel dizia. Porquê? Porque Samuel dependia de Deus. Também, e não me alongo muito mais, mas para vos dar mais um outro exemplo, que a mesma proteção de Deus esteve com Paulo. Paulo, após a sua conversão, após a sua confronto, a sua entrega total nas mãos de Deus, a partir desse momento que ele teve aquele encontro com Deus, ele sempre dependeu de Deus e Deus sempre esteve com ele, não é? E nós sabemos as grandes dificuldades que ele enfrentou, Deus nunca o abandonou. Mas apenas lembro um exemplo que está ali registado em Atos, no capítulo 27,
verso 22 a 24, quando ele enfrenta uma grande tempestade e um naufrágio, não é? E vejam o que é que Paulo diz aqui no verso 22. Atos 27, 22 a 24, diz assim: mas agora, e ele está falando para a tripulação e para os comandantes, diz: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio. E olha o que é que ele diz aqui neste verso: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, deixem-me dizer, de quem eu dependo, não é? E a quem eu sirvo, diz aqui, esteve comigo. E o que é que o anjo de Deus lhe disse? Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Deus protegeu, e protegeu toda aquela tripulação, não é? Porque ele disse, eu dependo de Deus, o Senhor esteve comigo, e ele disse para eu não temer. Então, nós temos que aprender e encorajar a nossa fé de que vale a pena depender de Deus, porque Deus nunca nos abandona. Um terceiro ponto e um terceiro alerta que eu gostaria de deixar para nós extrair deste episódio é que, fora da dependência de Deus, caímos no erro de nos deixar condicionar pelas aparências ou circunstâncias. Eu vou repetir. Fora da dependência de Deus, caímos no erro de nos deixar condicionar pelas aparências, para as circunstâncias que estão à nossa volta. Não é? E voltando a este episódio, recordo que os gibeonitas, eles foram bem-sucedidos no seu disfarce, naquela mentira. Não é? Porquê? Porque Josué e os seus companheiros de liderança deixaram-se levar pelas aparências, olharam para aquele pão, olharam para aqueles odres de vinho e acreditaram que isso era tudo verdade, acreditaram que eles tinham mesmo vindo de longe, mas não era verdade. A aparência enganou-os. Naquele tempo, Deus manifestava-se através do Urim e do Tumim. Aquelas duas pedras preciosas que Deus mandou que o subsacerdote trouxesse com ele na sua vestimenta. E Deus, através daquelas pedras, Deus revelava a sua vontade, ou sim ou não. E Josué podia ter usado, e os líderes religiosos daquele tempo, juntos, podiam ter buscado a Deus, orado a Deus, e Deus, vamos lançar, diz-nos, porque Deus tinha feito isso tantas vezes e ele ia fazer. Deus não ia mudar o seu plano. Só que Josué e os seus companheiros, não é? Não consultaram o Senhor, não é? Eles acharam por bem olhar e analisar aquilo na sua visão, ignoraram o conselho de Deus. E o que é que aconteceu? Confiaram na sua intuição e as coisas não correram bem. Nas Escrituras, há um exemplo que comprova que quando dependemos de Deus, evitamos dissabores. E este exemplo está no sentido contrário de Josué e destes líderes de Israel. E este exemplo positivo é o de Samuel. O povo de Israel certamente teria tido alguns problemas, passado algumas dificuldades, se Samuel não fosse um homem que dependia de Deus. E quando Deus o mandou eleger o rei para Israel, lá em 1 de Samuel, no capítulo 16 e verso 7, não é? 1 de Samuel 16, 7, quando chegou os filhos de Jessé para ele escolher o grande rei, não é? Ele viu primeiro o primogênito e Samuel começou a olhar para ele e a aparência era boa, era agradável. E ele começou a pensar, aqui está o homem que Deus escolheu para ser rei a Israel. Mas olha o que é que diz o texto. Porém, o Senhor disse a Samuel, porque ele dependia dele. Ele buscou a orientação de Deus. E Deus disse para Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, ao contrário de Josué, aqui Samuel dependeu de Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus e Deus disse, não, Samuel. E assim foi. Foi vindo até que chegou
o grande rei Davi, o grande Davi, em que depois, por ordem de Deus, ele foi elegido, foi ungido, melhor dizendo, para ser o rei de Israel. Samuel dependeu de Deus. Mas agora vou-vos dar um outro exemplo negativo. Um outro exemplo que também seduziu, foram enganados pela aparência, como Josué. E esta pessoa é Ló. Ló, sem a orientação de Deus, ele quando olhou para as campinas para escolher o lugar onde havia de morar, ele escolheu a cidade de Sodoma para morar com a sua família. Mas Ló cometeu o erro de se deixar-se levar. Foi seduzido pela aparência e não escolheu a morada na dependência de Deus. E olha o que é que diz Gênesis no capítulo 13 e verso 10. Gênesis 13, 10 diz: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E olha, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. A terra de Sodoma, veja aqui que diz o versículo, era como o jardim do Senhor. Não diz que era o jardim do Senhor, era como o jardim do Senhor. Só que Ló e a sua família deixaram-se emocionar pelaquela aparência, não é? E decidiram viver ali. Só que o versículo 12 e 13 deste mesmo capítulo, Gênesis 13, 12 e 13, olha o que é que diz o versículo. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. E agora repare, ora eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E foi ali que Ló decidiu fazer a sua morada, foi ali que ele quis habitar. E nós sabemos que por causa dessa decisão, não naquele momento, mas mais tarde, as consequências foram grandes. Ele perdeu a sua família, perdeu a sua esposa, melhor dizendo, perdendo os bens que ele tinha, perdeu a sua esposa e depois, mais tarde, infelizmente, ele perdeu também a sua honra por uma loucura. Mas por causa de quê? Porque ele deixou-se seduzir, como diz aqui o versículo. Parecia que era o jardim do Senhor. Não buscou a Deus. E que Deus nos ajude. E eu gostaria que nenhum de nós cometesse este mesmo erro de não dar importância à orientação de Deus. Porque nós não podemos evitar que surjam em nossa vida situações difíceis de análise, de interpretação, não é? Como por exemplo os casos de Samuel, de Ló e também de Josué. Não podemos evitar que sejamos confrontados com situações semelhantes. Então o que é que nós temos que aprender? Nós precisamos de uma orientação de Deus para vermos e agirmos na visão de Deus. Mas nós, para agirmos e vermos na visão de Deus, precisamos de depender de Deus, para que Deus nos oriente, não é? Irmãos, e nessa dependência, na dependência de Deus, Deus dá-nos a solução. E essa solução está lá em 1 Coríntios 12, 10, quando o Espírito de Deus dá dons à igreja. E um desses dons é precisamente o dom do discernimento dos Espíritos. É essa capacidade que Deus nos dá, que nós precisamos em cada dia para, às vezes, discernir, compreender situações que aos olhos humanos não são fáceis de detectar, mas pela visão de Deus, sim. E é por isso que o Espírito de Deus dá esta lista de dons, e nesta lista de dons que Deus dá para aquilo que diz a palavra de Deus, para o que for útil, nós lemos no verso 10, 1 de Coríntios, no capítulo 12 e verso 10, lemos isto. E a outro, nos vários dons, a operação de maravilhas, e a outro dom da profecia, e agora cá está, e a outro dom de discernir os espíritos, a outra variedade de línguas, etc. Vários dons, mas cá está. Um desses dons é o dom de discernimento dos espíritos. Não é? Então, se Deus nos dá esta solução, não é? Para discernirmos momentos difíceis e complicados, nós só temos uma solução também, que é viver na dependência de Deus. É pedir a Deus que Ele nos dê esse dom
O Senhor dá-me esse dom e quando nós dependemos de Deus, não é? Deus dá-nos esse dom e assim desfrutamos desta capacidade que Deus tem para nos ajudar a discernir aquilo que muitas vezes, como vimos em Josué, em Samuel, é muito difícil de discernir, mas Deus está connosco. O Espírito de Deus habita em nós e Ele não nos deixa confuso. Não é? Então que Deus nos ajude a compreender. Eu espero que estes pensamentos tenham ajudado a cada um de nós a alicerçar melhor a nossa fé na dependência de Deus. Não é? Então, em conclusão, eu lembro de que a Escritura Sagrada diz lá em Romanos 15:4 o seguinte. E é nesta conclusão que eu queria entrar para terminar os pensamentos de hoje, que diz assim: porque tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então o que é que isto quer significar? Quer significar que todos os exemplos que estão nas Escrituras, não é? E este exemplo de Josué, que está incorporado, está neste rol de exemplos que a Bíblia relata, não é? Eles apresentam o quê? Apresentam situações positivas e que essas situações positivas devem ser imitadas. Caso como nós falamos, de Samuel, de José, de Paulo, temos que imitar. Mas quando tem exemplos destes, de Josué, de Ló, de Pedro, quando nós temos estes exemplos, o que é que nós temos que fazer? Temos que fazer, não imitá-los, mas fazer o contrário. E é isso que Deus está a querer falar connosco. Está a falar comigo, contigo, neste momento. É para tu dependeres de Deus. Não te deixes afrouxar. Não negligencies a tua dependência de Deus. Assim, no nosso contexto de hoje, nós temos de aprender que devemos estar sempre atentos e buscar sempre a orientação de Deus, vivendo sempre na dependência de Deus, para não cometermos os erros que Josué e os líderes de Israel cometeram. Não é? Não podemos esquecer nunca, em tempo algum, as palavras do apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro 5, 8 e 9, que ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E no nosso contexto, resistir firmes na fé significa o quê? Que temos que viver na dependência de Deus. Mesmo nós, que somos cristãos, que acreditamos em Deus, que procuramos fazer a vontade de Deus, mesmo esses, nós temos que viver na dependência de Deus. Então o meu apelo é para que não esqueças que Josué falhou por não buscar a direção de Deus. Tem cuidado, porque quando nós achamos que podemos resolver as coisas por nós, sozinhos, não precisamos de ninguém, é uma coisa fácil, não precisamos de Deus, não precisamos de oração, não precisamos de uma leitura bíblica, nós temos uma percepção, cuidado, não é? Porque assim vamos nos desiludir e podemos dar um passo para o fracasso, não é? Antes de entrar em qualquer aliança, seja um casamento, seja um negócio, seja uma associação com este e com aquele, ou seja outro tipo de assunto, não é? Qual é o nosso passo certo? O que é que nós temos que fazer? É pedir o conselho a Deus. E como eu disse no início, a Escritura tem resposta para tudo, não é? E antes de mesmo repetir os pontos de hoje para ficar na nossa memória, deixe-me ler Jeremias 33:3. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clama a mim e responder-te-ei. Portanto, irmãos, só temos que clamar a Deus. Só temos que buscar a direção de Deus e Deus vai nos responder como Ele prometeu. Então termino recordando os pontos da nossa reflexão de hoje. Não é? E nós vimos o quê? Que mesmo sendo cristãos, mesmo sendo servos de Deus, nós podemos cair no erro de afrouxar na dependência de Deus. Em segundo lugar, nós vimos o quê? Que em tempo algum podemos agir em autoconfiança, confiantes apenas em nós, não é? Em vez de depender de Deus. E em terceiro lugar, o que é que nós vimos?
vimos que fora da dependência de Deus, caímos no erro de nos deixar condicionar pelas aparências, para aquilo que parece bom, em vez de dependermos de Deus. Mas que Deus nos ajude a dizer não à independência de Deus, mas viver sim numa dependência total e sempre de Deus, não é? Que Deus nos ajude, porque nós, quanto mais dependemos de Deus, mais felizes nós somos e mais abençoados nós seremos. Assim, o segredo para viver feliz é este: viva na dependência total de Deus. Que Deus ricamente os abençoe e então até à próxima semana, se Deus quiser.